A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a todos. É uma alegria muito grande retornar aqui a essa posição de produção de conteúdo para as nossas aulas da Escola Bíblica Dominical. Eu falo retornar porque os irmãos vão perceber nos vídeos subsequentes que eu andei um pouquinho afastado, né? Até porque, de fato, o primeiro que eu gravei, foi da aula 5, que era bem no comecinho quando a gente estava falando a respeito de isolamento social. E vocês vão ver que esse vídeo, dentro da linha histórica humana, ele está disposicionado, vamos dizer assim. Primeiro porque no primeiro vídeo, a aula 5, eu estava lá no escritório e eu achei melhor um pouco mudar de local, porque eu precisei mudar os meus equipamentos aqui de captura de áudio e vídeo, porque eu tive alguns probleminhas na aula 5, né, que me deixaram bastante triste. A voz ficou desposicionada, ficou descasada da imagem, e eu fiquei bastante chateado com o que aconteceu, então eu precisei mudar alguns aparatos aqui, e eu achei a sala um ambiente um pouco melhor. E também porque no conteúdo das aulas que seguem essa daqui, vocês vão ver que eu vou sempre falar assim: irmãos, eu estou me preparando para receber a minha filhota, que em breve vai estar aqui com a gente, vai ser uma rotina nova, então a gente tem que se adaptar e tal, e por isso eu vou precisar me ausentar. Pois bem, essa nenenzinha tão aguardada, dia 12 agora, já fará 4 meses. Passa rápido demais. Isso é um fato, o tempo tem voado, né? E, meus irmãos, apesar de todo o cansaço, da rotina exaustiva, eu confesso para os irmãos que, até independente desse momento de caos que temos vivido, é muito gratificante poder acordar, olhar o rostinho dela, aquele sorrisinho banguela dela, olhando para a gente: esse barbudinho aí é quem cuida de mim. Como isso é bom, é maravilhoso ver ela cheia de vida, cheia de energia, de vontade, ficando cada dia mais esperta, linda. Então, assim, eu sou suspeito para falar, obviamente, né, como pai, e já dando os parabéns aí a todos os papais, né? Que Deus abençoe e nos capacite para sermos homens de Deus e exemplo para os nossos filhos e filhas, né? Então, assim, é algo que realmente ver a Ana Luísa, viver esse momento, ter essa oportunidade, é algo que traz muito acalento, principalmente aqui para nossa alma, para mim e para minha esposa. É algo maravilhoso. Então, amados, apesar de, como eu disse, né, estarmos ainda em isolamento social, enfrentando esse vírus, a Covid ainda, principalmente aqui no DF, com os casos infelizmente ainda aumentando, temos que ter algo no nosso coração, que eu reitero mais uma vez: Deus está no controle de todas as coisas. Nada foge à soberania do nosso Deus. E eu digo isso exaustivamente porque, amados, eu estava até lendo uma carta, na verdade foi um panfleto que o Martinho Lutero emitiu lá em 1527, quando a Europa passava pela peste negra, né, a peste bubônica, que dizimou quase 200 milhões de pessoas, algo terrível na história da humanidade. Mas Martinho Lutero é questionado, né, a saber qual seria a postura do cristão nessa situação. E ele vem trazendo algo que trouxe um pouco mais de conforto ao meu coração, irmãos, e me fez refletir, de fato, em algumas circunstâncias. Ele diz o seguinte: olha, eu não terei uma fé louca de me colocar em risco ou colocar a vida do meu irmão em risco por conta de uma decisão precipitada minha. Também não vou julgar aqueles que estão optando por sair da cidade, porque entendo que Deus deu uma fé um pouco mais consistente para passar por esse tipo de situação. Mas entendendo a minha posição hoje, eu não posso abdicar e muito menos me eximir da minha responsabilidade como igreja. Então, onde Deus quiser que eu vá, eu irei. E eu achei algo assim, sabe, meus irmãos, de uma sobriedade tão grande, porque no final das contas, a verdade é que Deus vai permitir que eu viva a quantidade de dias que Ele quiser que eu viva. Eu não consigo acrescentar um milésimo de segundo à minha existência, porque novamente tudo está debaixo do controle de Deus. Então, meus irmãos, que isso seja algo que conforte o nosso coração, saber que independente da circunstância, bom ou ruim, Deus está conosco, cuidando de nós. Amém? Que a gente tenha essa certeza na nossa alma e que isso possa nos acalmar um pouco mais. Até porque, nesse momento de caos, a gente tem enfrentado outros problemas.
Tanto que um amigo meu do trabalho me confidenciou algum tempo atrás a seguinte frase, né, que o que ele disse para mim, ele falou assim: Alexandre, se eu não morrer de Covid, morrerei de depressão, porque eu não suporto mais ficar em casa. E eu falei, poxa, como é triste a gente ouvir isso de alguém tão próximo de nós, né? Porque, querendo ou não, amados, esse é um momento para que aquelas pessoas que estão junto conosco, debaixo do mesmo teto, em isolamento social, era um momento para a gente estar mais próximo, mais unidos, mais juntos em Deus, nos apoiando mutuamente. E, na verdade, o inimigo tem usado dessa circunstância para segregar, separar famílias, onde tem marido que não aguenta mais a mulher não gosta mais do marido, filho não respeita pai, irmão quer sair no tapa já, porque não conseguem conviver juntas e se amarem nas suas qualidades e nos seus defeitos, principalmente. Então, amados, é um momento que precisamos refletir, e muito mais do que refletir a respeito das nossas ações, precisamos ser reflexo de Deus, que a nossa família seja um exemplo para o mundo. Porque se a nossa vida não está servindo para glorificar a Deus, então provavelmente ela está servindo a outros propósitos, ainda que seja o cumprimento dos nossos desejos pessoais ou glorificar ídolos. Porque não existe outro caminho, meio termo. Então que, como indivíduos ou como família, que nós sirvamos para demonstrar o amor, a graça de Deus para as outras pessoas, que sejamos bons exemplos, amados, para este plano de Deus, para o cumprimento da vontade do nosso Criador. Amém? Eu falo isso até porque tem a ver com um pouco do que a gente vai trabalhar nessa lição de hoje, né? Que apesar de simples, traz alguns valores muito importantes e bastante aplicáveis, principalmente para essa situação que temos vivido nos últimos tempos. Nós estamos aqui na página 13, né? O nosso escopo central é Fundamentos Bíblicos da Família. Estamos no capítulo 2 e a aula é O Plano de Deus para a Família. O texto base que nós vamos ler daqui a pouco é Gênesis 1, versículo 27 e 28. Então você já deixa uma cadernetinha aí, né, com as suas anotações para você escrever alguma coisa. E não se esqueça de, sentindo dúvida, colocar algum ponto a mais que passou despercebido no vídeo, fazer alguma crítica. Amados, sintam-se à vontade. Temos os comentários no YouTube também, como o grupo no WhatsApp. Nós estamos ali como corpo de professores para servir aos irmãos e tirar todas as dúvidas, esclarecer aquilo que for necessário. Então, partindo, eu peço para que você deixe a sua Bíblia aberta, mas nós não vamos ler o texto ainda, porque como praxe, os irmãos que já me conhecem sabem que eu gosto de contextualizar um pouquinho. Primeiro, né, a reflexão geral desse capítulo da nossa revista é entender o plano que Deus estabeleceu para a família, obviamente, e dessa forma a gente ser desafiado a viver esse plano. Essa daí é a temática central da nossa lição. Mas para a gente chegar aí nessa reflexão geral, eu quero contextualizar um pouquinho a respeito do que Gênesis aborda, né? Até porque Gênesis é um livro que a gente precisa tomar alguns certos cuidados, porque eu percebo que muitas linhas de alguns pastores, teólogos, tentam interpretar Gênesis a partir de alguns conceitos científicos, né? E eu vou um pouco na contramão disso, porque, amados, eu acredito que, sinceramente, o ponto de partida precisa ser a palavra de Deus, precisa ser a Bíblia, e não o contrário. Eu não leio a Bíblia a partir de outras coisas, seja qualquer tipo de conteúdo ou das minhas próprias convicções e concepções de vida, mas não, eu leio a Bíblia e a partir dela eu discurso a respeito de qualquer outra coisa. Óbvio, não estou dizendo que nós não devemos usar materiais que nos deem suporte para interpretar as escrituras de uma maneira mais fidedigna. Muito pelo contrário, todo material é válido, conhecimento nunca é demais. Mas, amados, de novo, a Bíblia precisa ser o ponto inicial. A partir dela nós caminhamos, e não o contrário. Até porque, senão, a gente pode caminhar num terreno perigoso. Quando a gente olha, por exemplo, as linguagens dentro das Escrituras, principalmente quando a gente está falando aqui a respeito de Antigo Testamento, a gente vai perceber que a gente vai se deparar com linguagens poéticas, proféticas, doutrinárias e observacionais.
O que eu quero dizer com isso? Se a gente pegar um exemplo rápido aqui, lá em Josué capítulo 10, versículo 13, a gente vai ver que quando Deus entrega os amorreus nas mãos dos israelitas, né, Josué chega perante a Deus e fala assim que o sol se pare, ou que o sol pare sobre Gibeon. Quando a gente olha então isso falando cientificamente, a gente vai falar assim, olha aí, tá vendo? A Bíblia tá errada. Porque a gente sabe que não é o Sol que gira em torno da Terra, mas o contrário, é a Terra que gira em torno do Sol, fazendo o movimento de translação. Então, quando a gente olha nesse aspecto, a gente esquece de perceber algo muito importante. Por isso a Bíblia como nosso ponto de partida. E é um exemplo simples, temos coisas muito mais complexas do que isso que eu estou citando. Mas qual é a questão aqui? Josué está falando a respeito de um ponto, de uma questão de observação. Porque qual é a observação? É o sol que nasce, o sol que se põe. Então, quando fala que o sol parou, não é que a Bíblia está afirmando, né, cientificamente, numa tese que sim, o sol parou. Não, a gente sabe, foi a Terra que parou. A Terra não fez o seu movimento de translação. Deus operou um milagre ali, entendeu? Porém, de novo, é o cuidado que nós precisamos ter na hora de interpretarmos a Bíblia. Então, por isso, de novo, eu coloco ela sempre como nosso ponto de partida. O Antigo Testamento ele vai ser dividido em 4 grandes classes, a partir disso que eu comentei com os irmãos. O Pentateuco, que é onde se encontra o Gênesis, ou o livro das origens, que ele possui 5 livros, obviamente, compõe a Torá para os judeus no caso. Outros 12 livros, que são os livros históricos, que no caso vai de Josué até Esther, mais 5 livros poéticos, que no caso são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão, e por fim 17 livros proféticos, que são subdivididos em profetas maiores e profetas menores, onde os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, e no caso os profetas menores vai de Oséias até Malaquias, totalizando assim os 39 livros que temos no Antigo Testamento. Quando a gente fala a respeito de Gênesis, muitos atribuem a autoria desse livro a Moisés, mas algumas correntes históricas e teológicas já dizem que não, o livro de Gênesis foi escrito por mais de um autor. Porém, todavia, entretanto, para facilitar aqui, a gente vai acolher a linha comum, onde Moisés sim é o autor do nosso livro principal de hoje. O livro-alvo da nossa lição, amados, ele tem como foco algo que é apresentar a Deus como o único arquiteto soberano do universo, criador e pai de todas as coisas. E de novo, por que isso é importante? Entender qual é o objetivo, qual é o público-alvo do autor, para a gente não cometer alguns equívocos na hora da interpretação. Porque aqui Moisés não está querendo de maneira alguma provar ou desprovar qualquer tese científica. Né? Há aqueles que vão dizer como é que pode haver luz, né, no primeiro dia, sendo que os corpos celestes só foram criados no quarto. Moisés não está preocupado com isso, amados. Não é o foco de Moisés. Obviamente não é o foco. Porque aqui, o que acontece? Moisés está falando para um povo que estava em cativeiro 400 anos no Egito. Um povo que já estava se acostumando com aquela cultura politeísta de um povo que adorava um monte de deuses. Só na época de Moisés, por exemplo, o povo egípcio adorava cerca de 48 deuses, fora o faraó, que era uma encarnação de Deus para eles. Tanto que eles adoravam até os elementos da natureza. Se a gente for observar aqui alguns deuses, por exemplo, que eles adoravam, a gente vai ter Ra, que era o deus do sol, Anuket, que era a deusa do Nilo e da água, e Shu, que era o deus do ar e da luz. Então, quando Moisés vai começar a narrar a história da criação, ele tem como propósito
retomar a memória do povo que devia estar com Alzheimer, né, do povo de Israel, que estava meio que cauterizada ou já adaptada a essa cultura egípcia, para dizer o seguinte: olha, não existe nenhum outro Deus além do nosso Deus, o Deus do povo hebreu. Ele, somente ele, é capaz de trazer à existência aquilo que não há e trazer vida aquilo que não tem. Então esquece esse negócio de outros deuses, tá? Que vocês viveram aí no Egito, que vocês viram, que vocês passaram aí 400 anos, gerações pós gerações, vendo essa cultuação de outros deuses. Isso não existe. O nosso Deus é o único Deus. E ele tenta solidificar isso novamente na mente do povo de Israel. E quando eu falo que o povo de Israel estava meio acostumado mesmo com essa cultura estrangeira, a gente pode ver lá em Números 14, no versículo 4, que eles dizem mais ou menos o seguinte: falam, ó, a gente escolhe um outro líder, um outro chefe e volta para o Egito. Ou seja, a gente sai do cativeiro, mas o cativeiro não sai da gente, porque eu não estou afim de morrer aqui no deserto. Era melhor a gente ter continuado lá onde a gente estava. Misericórdia, meus amados. Então, por isso, Moisés ele vai começar a descrever com detalhes a criação de Deus para mostrar o poderio do Deus a qual aquele povo serve. Por isso ele começa, olha, no primeiro dia, Deus cria o dia e a noite, né? A luz e as trevas. No segundo dia, Deus cria o céu, a atmosfera, o firmamento. No terceiro dia, Deus cria a terra e o mar. Então ele faz separação da parte sólida da parte líquida. Deus, então, no quarto dia, cria os corpos celestes, sol, estrela e lua. No quinto dia, ele cria os animais que vivem na água e os animais que voam. No sexto dia, ele cria o homem e os animais que vivem sobre a terra. E por fim, no sétimo dia, Deus descansa. E esse descansar não está no sentido de que Deus trabalhou demais e se cansou. E falou, não, agora eu vou tirar umas férias porque eu estou meio cansado aqui. Não, é no sentido de que aquilo que ele se propôs a fazer, ele começou e concluiu, ele terminou. Então é isso que é o descansar. Aqui vai uma curiosidade, né? Porque às vezes as pessoas perguntam, Alexandre, mas aqui a gente está falando de dias literais da criação ou de dias, vamos dizer assim, dias filosóficos, vamos colocar dessa forma aqui, por exemplo, né? Eu acredito, sinceramente, que são dias literais, ou seja, dias de 24 horas. Porque quando a gente vê a palavra hebraica utilizada aqui no texto de Gênesis 1 é a palavra Yom. E quando ela vem precedida de um número, 1 Yom, 2 Yom, isso significa então que é um dia de 24 horas, o segundo dia também de 24 horas. Então eu tenho a plena tranquilidade para dizer que eu sigo muito nessa linha de que Deus criou o mundo em 6 dias e no Shabat, no sábado, o Senhor concluiu tudo dizendo, olha, está tudo finalizado, aquilo que tinha que ser feito está consumado, está preparado. Né? Porque muita gente usa aquele texto poético de Davi, né? Onde ele diz assim, porque um dia na presença de Deus valem mais que 1000, né? Então fica assim, será que não é isso que a Bíblia está dizendo? Bom, partindo desse princípio do hebraico, né? Então não são dias de fato de 24 horas. Pois bem, meus amados, Gênesis, então, é um livro que eu considero espetacular, que tem muito conteúdo, que realmente revela a grandeza e a perfeição do nosso Deus. E por isso, no final de tudo que Deus criava, ele fazia questão de ressaltar, falando, olha, Deus criou tal coisa e viu que isso era bom. Deus criou tal outra coisa e viu que aquilo também era bom. Então, o tempo inteiro é salientado essa grandeza de Deus e de que tudo aquilo que ele faz é bom, é perfeito. Entende? É esse o foco de Moisés. É isso que Moisés está tentando embutir no coração daquele povo. Então a gente tendo todas essas informações em mãos agora, né? A gente vai passar lá para o nosso texto-chave que se encontra de novo em Gênesis 1, versículos 27 e 28. Amém? Vamos fazer a leitura aqui rapidinho. Eu estou usando a versão NVT, que é a nova versão transformadora. Eu gosto muito dessa versão, tá? E acho que ela tem uma linguagem muito apropriada
em algumas traduções. Então, de novo, fica aqui a recomendação para essa linguagem. Então, o versículo 27 vem trazendo assim: Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se. Guardem essas palavrinhas, porque isso daqui a gente considera como uma bênção profética. A gente vai falar a respeito disso rapidinho. E encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Que nem eu falei, sejam férteis e multipliquem-se é uma bênção profética porque ela está operando no futuro. Ou seja, Deus ele dá a bênção da multiplicação, da fertilidade, mas não é que Deus deu a bênção e automaticamente Adão e Eva tiveram 150 filhos. Não, não é isso. É uma bênção que ela vem continuamente, ou seja, eles tiveram vários filhos, mas Deus dá a bênção e automaticamente ele já atribui ao homem a possibilidade, a ferramenta de ser fértil e multiplicar-se sobre a face da terra. Mas aí a pergunta que eu quero que a gente reflita um pouquinho a respeito disso é: qual seria o plano de Deus com essa fala do sejam férteis e multipliquem-se? Por que que Deus disse isso? Eu já posso ir dando um spoiler aqui, né, adiantando um pouquinho de tudo isso, que é o seguinte: Deus ele age de maneira ordenada e com propósito. O plano de Deus é ordenado e propositado. Tem uma música do Titãs, alguns irmãos conhecem, Epitáfio, que vem dizendo, né, aquela fatídica frase: o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído, mas para Deus não existe acaso ou coincidência. Deus tem tudo debaixo do controle de suas mãos, aquilo que nós estamos falando exaustivamente, e faz tudo de maneira intencional. Tanto existe um propósito claro e declarado por Deus nesse versículo 28, que nós acabamos de ler, que essa expressão em particular, ela vai se repetir por diversas vezes no livro de Gênesis. Além desse que a gente leu, a gente pode separar alguns outros versículos que eu quero mostrar aqui para os irmãos, e vocês vão anotando aí. Primeiro está lá em Gênesis 9:1. História de Noé, que ele diz assim, ó: sede fecundos, disse-lhe ele, multiplicai-vos e enchei a terra. Outro texto se encontra lá em Gênesis 12, versículo 2, que é a história de Abraão, também bastante conhecida, onde ele fala: e farei de ti uma grande nação e engrandecerei o seu nome. Aqui eu quero abrir um parênteses rapidinho de alguns questionamentos que me fizeram há tempo atrás, e eu gostei muito, né? E eu quero já deixar aqui compartilhado com os irmãos. Nesse texto de Abraão, às vezes as pessoas me perguntam assim: Alexandre, eu acho que Abraão fez tudo o que ele fez porque ele tinha certeza que Deus ia livrar Isaac. E eu falei assim pro irmão, eu falei assim: irmão, na verdade, eu confesso para você que eu tenho a certeza de que Abraão fez o que fez, crendo que Deus ia sacrificar sim o seu filho. Tanto que, se a gente abrir a nossa Bíblia lá em Hebreus 11, no versículo 19, vai falar que Abraão acreditava na ressurreição de Isaac, fazendo aí, ó, apresentando aí uma ligação concreta com a figura de Jesus Cristo. Então, quando Abraão vai entregar o seu filho Isaac, ele não está indo ali porque fala: Deus vai livrar meu filho. Pelo contrário, ele ia para sacrificar o filho, mas ele tinha a convicção de que se ele fosse o filho da promessa, que Deus poderia com todo poder ressuscitá-lo. Olha que fé maravilhosa, meus amados, que coisa esplendorosa. É por isso que eu falo, eu gosto muito do livro de Gênesis, é algo fantástico, sensacional. Mas vamos continuar com os nossos exemplos aqui, aqui foi só um parênteses que a gente abriu para trazer essa informação aí. Vamos falar sobre Isaac, que está lá em Gênesis 26, versículo 4, que ele vai dizer: e multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência todas essas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Outra promessa que é feita com essas mesmas palavras é lá para Jacó, em Gênesis 28, 3, onde ele dizia: o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique para que seja uma multidão de povos. Mas nessa história de Jacó, para a gente finalizar aqui com chave de ouro, tem um ponto muito interessante.
Quando ele estava prestes a morrer, no caso Jacó, né, ele decide conhecer os filhos de José, que era o seu filho que ele achava que estava morto e tal, por toda aquela história que a gente já conhece, por ele ter sido vendido, né, ido parar lá no Egito e tal. Só que aí o que acontece? Quando ele vai conhecer os filhos de José, ele acaba incluindo como uma forma de honrar, né, os filhos de José, que no caso é Manassés e Efraim, de honrar eles, então ele coloca eles na partilha da herança das 12 tribos. Né? E aí o que acontece? Na hora que Jacó vai para abençoar os filhos dele, de José, ele faz o seguinte. Tá lá, Efraim e Manassés. Manassés era o mais velho e Efraim era o mais novo. E aí ele pega a mão direita dele e coloca sobre a cabeça de Efraim. E a mão esquerda ele coloca sobre a cabeça de Manassés. Aí Jacó fez essa cena, José olha e fala: pai, deixa eu só te dizer um negócio. Tá meio errado esse negócio aí das suas mãos, porque o mais velho é o Manassés, é ele que você tem que abençoar com a tua mão direita, com a tua mão destra, que era a mão da bênção, vamos dizer assim, essa referência, né? E aí Jacó vira e fala assim: meu filho, relaxa, não estou equivocado, eu entendo muito bem o que eu estou fazendo e sim, a bênção vai para Efraim. E olha que legal, Efraim significa do hebraico, né, a frutífero. Esse é o significado do nome Efraim. Gênesis 48:4 vai dizer assim: e me disse, eis que te farei frutificar e multiplicar, e tornar-te-ei uma multidão de povos, e darei esta terra à tua descendência, depois de ti, em possessão perpétua. Então Efraim, de fato, vai se tornar uma tribo extremamente numerosa, dominante, e logo mais para frente a gente vai ver que ela vai ser unificada, essa tribo, na figura de Jesus Cristo. Olha que maravilhoso. É perfeito, né, meus irmãos? De novo, Deus é um Deus intencional. Tudo está debaixo de um plano e de um propósito. Então, se a gente perceber com tudo isso que a gente viu até agora, que tudo corrobora para o cumprimento do propósito de Deus, do plano de Deus. Quando a gente fala de propósito, né, ou finalidade, existem algumas palavras que nos ajudam a ver com mais clareza o significado real dessas palavras. Se você fosse, por exemplo, alguns meses atrás lá no meu trabalho, você vai poder acompanhar aqui na revista também o que eu estou falando. Em cada andar, o pessoal do Departamento de Recurso Humano colocou lá no caso, né, a missão, a visão e os valores do Sicoob. E eu achei isso na época muito legal, porque o que eles estavam querendo trazer com isso? Eu faço parte do corpo técnico, né, do pessoal da área de tecnologia do Sicoob, só que o que eles estão querendo embutir na gente não é simplesmente o conceito profissional, vai lá, faz o seu trabalho e vai embora. Não, eles querem que a gente esteja comprometido com a instituição. Que mesmo o Alexandre fora do Sicoob, ele seja um cara que dê bons exemplos, para quando as pessoas aquele ali é o Alexandre que trabalha lá no Sicoob. E que não que a gente queime a instituição, né? Falando assim, nossa, esse daí, o Alexandre fazendo essas coisas, ainda trabalha. Querendo ou não, irmãos, a gente recebe esses tipos de rótulo, esses vínculos. Então o objetivo é que a gente esteja de fato comprometido, casado com aquilo que a empresa está propondo, aquilo que o nosso órgão propõe. Isso é maravilhoso no sentido de que quando você está comprometido, você faz isso não simplesmente porque é obrigado, mas sim porque você se sente parte disso. O trabalho ele fica muito mais prazeroso, agradável e flui de maneira um tanto quanto mais natural. Né? Então, da mesma forma, quando a gente traz isso agora para a nossa aula, para aquilo que nós estamos vendo, e principalmente para o contexto familiar, não adianta a gente, como criatura, não estar comprometido com os propósitos do nosso Criador. Então, eu gostaria, desses 2 versículos que nós lemos, propor um rápido exercício. Nós falamos a respeito de missão, visão e valores. E está até no quadro aqui da revista, na própria página 13, os irmãos vão encontrar esse quadro ilustrado.
Vamos entender, de acordo com o nosso dicionário, o que é missão. Vamos definir primeiro essas palavras para a gente exercitar isso lá nos versículos de Gênesis 1, 27 e 28. Missão é a declaração concisa do propósito fundamental, a finalidade da sua existência, o motivo pelo qual se criou algo. A missão cria uma identidade e não costuma mudar ao longo do tempo. E o que é a visão? A visão representa um estado futuro, aquilo que se almeja, se vê ao longe, né? Onde se deseja chegar e o que se quer alcançar. E os valores são os princípios ou crenças que servem de guia para os nossos comportamentos, atitudes e tomadas de decisão, que visam o cumprimento da missão através da visão proposta. Então, ou seja, os nossos valores estão diretamente ligados à forma com que nós vamos agir. Sabendo agora dessas definições, vamos lá para o nosso texto, né? E a gente vai ver se consegue identificar essas três palavras dentro dos versículos 27 e 28 de Gênesis. Então, onde que a gente pode encontrar a missão? Está lá na parte que diz: crescei e multiplicai. Então Deus nos dá uma missão, falando: olha, eu estou criando vocês com uma finalidade, com um propósito, que é crescer e multiplicar. E onde está a visão? Encham a terra e dominem, ou seja, é algo no futuro, é algo que vai vir em decorrência da multiplicação. Então é algo que está ali, ó, ao nosso alcance futuro. Então encham a terra e dominem sobre ela. E onde estão os valores? Essa é a parte que eu mais gosto. Talvez ela seja um pouco mais difícil de identificar, mas lá no versículo 27 fala o seguinte: a imagem de Deus os criou. Os nossos valores, irmãos, estão diretamente atrelados ao fato de Deus ter nos criado segundo a sua imagem e semelhança. Mas o que isso implica diretamente para as nossas famílias? Quando a gente fala de missão, então, a família ela possui uma bênção de Deus para o cumprimento dessa missão, que é crescer e multiplicar. E diferentemente, né, e eu quero deixar isso bem explicitado aqui, que, por exemplo, se eu chegar assim para os irmãos e falar assim: ô irmão, eu quero que você fique bem, eu quero que você seja curado, eu quero que você seja próspero, a minha palavra não tem poder algum de mudar instantaneamente a sua realidade. Lógico, uma palavra de apoio pode mudar o humor, uma palavra de ânimo pode trazer paz ao coração, mas efetivamente mudar, eu não tenho poder, meus irmãos. Porém, Deus aqui, quando ele fala crescei e multiplicai, Deus está dando as ferramentas necessárias. Ele está dando a promessa e capacitando o homem. Ele está dando a missão e fazendo com que o homem seja capaz de cumpri-la. Por isso ele torna o homem fértil, para que ele possa se multiplicar. Mas eu quero, de novo aqui, abrir um parênteses. Por quê? Às vezes as pessoas vão me questionar assim: Alexandre, então quer dizer que família, o cumprimento da promessa se dá quando a gente tem homem, mulher e sua prole. E a gente tem que entender, amados, que quando a gente vai falar a respeito dessa missão, né, nós hoje temos uma outra vocação, somos vocacionados de outra forma também. Né? Tanto que família, a gente pode ver o seguinte: viúvas são consideradas família, e Paulo vai falar isso lá em 1 Coríntios, dos versículos 1 ao 9, né? Quando ele fala assim, ó, é uma opinião particular de Paulo, mas ele vem dizendo que alguns Deus deu a graça de celibato, e ele fala, ó, se você é solteiro ou viúva, permaneça nessa condição, mas se for para você ceder aos seus instintos carnais, então é melhor que se case. Mas ele particularmente fala, ó, é melhor ficar aí como solteiro ou viúva, porque aí você vai poder se dedicar mais à obra de Deus, assim como eu aqui estou fazendo. Então, assim, meus irmãos, quando a gente fala desse contexto de família, a gente vai perceber sim que existem outros tratamentos especiais. Não estamos falando de casos esdrúxulos, e até em outros momentos nós falaremos isso com mais detalhe. Mas, por exemplo, as viúvas
são explicitamente um caso onde Paulo considera sim, se a viúva, por exemplo, tem filho, ele vai falar que isso é uma família. E aí, a gente vai entender que essa missão ela é cumprida de que forma? Porque assim, se eu não sou casado, se eu opto, por exemplo, por ser solteiro e não tenho filhos, como que eu vou cumprir a missão de crescer e multiplicar? Aí a gente vê o que está escrito lá em Marcos, no capítulo 16, versículo 15 ao 20, que vai falar: "Ide ao mundo, anunciai o evangelho". Essa é a grande comissão. A grande comissão também faz parte da missão de multiplicar o povo de Deus sobre a face da terra através de filhos espirituais. Então, meus irmãos, não se sinta diminuído. Se você optou por ser solteiro e falar assim, poxa, eu não vou poder cumprir esse chamado de Deus, pode sim, porque isso é uma responsabilidade de todos nós, né? Produzir frutos, filhos espirituais, ser, né, realmente exemplo para essas pessoas a quem Deus quer chamar para si. E qual é a visão que nós podemos então trazer para dentro do seio familiar? A visão de Deus para a família, meus amados, é encher e dominar a terra. Mas dominar em que sentido? Encher em que sentido, né? Essa implicação, ela se dá porque ao terminar a obra, a sua grande obra, Deus vem dizendo que tudo aquilo que ele fez era muito bom. Então, quando ele fala para o homem encher a terra, é no propósito de espalhar a imagem de Deus. Porque se aquilo que ele criou, o homem sendo a coroa da criação de Deus, é algo bom, então ele fala, então multipliquem-se, cresçam, encham a terra. Porque queremos, eu como Deus quero que vocês reflitam, sejam reflexo da minha imagem. Ainda que o pecado tenha deturpado, distorcido a imagem de Deus em nós, amados, ainda permanecemos debaixo dessa criação onde Deus nos faz segundo a sua imagem e semelhança. E por isso ele quer que isso seja replicado, e tá aí a nossa grande responsabilidade também. Eu digo sempre isso, a teoria do tio Ben, quem assiste Homem-Aranha sabe, grandes poderes, grandes responsabilidades. Deus então nos dá uma visão de futuro no sentido de que temos que encher e dominar a terra, mas esse domínio se dá de que maneira? De fazer Deus conhecido através das nossas ações, de fazer com que Deus seja glorificado através da nossa vida. E por isso eu disse lá no começo, não só como indivíduos, mas também como família, nossa família precisa refletir a graça e a glória de Deus. Esse é o desejo e a visão de Deus para as nossas famílias. E por fim, a gente vai falar dos valores que nós já meio que mencionamos, que é porque Deus nos cria segundo a sua imagem e semelhança. E ser criado segundo a imagem e semelhança de Deus é nada mais, nada menos do que nós termos a capacidade de nos relacionarmos primeiramente com Ele e, obviamente, posteriormente com o nosso irmão. Em 1 João 4,20 vem dizendo que se alguém afirmar que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, ele é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, também não vai poder amar a Deus a quem ele não vê. Então é ter a certeza de que a gente foi alcançado pela misericórdia de Deus e por isso é nosso dever também demonstrar essa misericórdia aos outros. Misericórdia é uma palavra que ela é composta por duas, outras, ela tem duas raízes, onde mísero e cordia, onde é miséria e coração. Então misericórdia, ter misericórdia é colocar o nosso coração na miséria do outro, é ter empatia com o nosso próximo, é sair da nossa posição de privilégio, da nossa posição, de conforto e olhar pelo olhar do outro. Porque às vezes a gente julga o próximo baseado na nossa situação. Falando, o fulano não faz isso porque ele é um preguiçoso, ou porque ele X, ou porque ele Y. Mas a grande verdade é que a gente precisa se colocar no lugar dos nossos irmãos. E ver o que eles estão passando. Porque talvez a história não seja da forma que nós imaginamos. Então precisamos de fato ter
empatia, amarmos, chorar com os que choram, se alegrar com os que estão felizes, e não o inverso, porque nesse caso, a inversão dos tratores, como diz a brincadeira, altera completamente a construção do viaduto. Então, meus amados, que nós possamos agir baseado naquilo que temos visto e aprendido de Deus. Tanto que Jesus fala, aquilo que vistes em mim, assim também o fazei. E que nós possamos demonstrar o amor de Cristo. Às vezes eu vejo muitas pessoas criticando o que vem do mundo e eu saliento. O mundo ele não pode nos oferecer algo que ele não possui. Agora eu, como cristão, tenho algo a oferecer para o mundo. Valores que Deus embutiu em mim através da sua graça e da sua misericórdia. E que eles precisam ser demonstrados para o meu próximo. Então nós fomos capacitados por Deus a reproduzir, mesmo com o pecado em nós, essas ações de amor, de empatia, de cuidado, de respeito com os nossos irmãos. John Piper, ele vai falar certa vez que o propósito universal de Deus para todo cristão, né, é mais contentamento em Deus e menos satisfação no mundo. Então, ser contente em Deus é saber que Ele age em nós apesar de sermos quem somos, né? E a Bíblia vem nos trazendo um alerta lá em 1 Coríntios 10:31, que fala assim, ó, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, que tudo seja para a glória de Deus. Então, viver conectado com o propósito do nosso Criador deve ser o desejo primeiro e único do nosso coração. Pois é entender que quem vive, meus amados, em nós é Cristo. E como família, temos a responsabilidade ainda maior, né, coloco eu, de refletir a glória de Deus. Eu gosto muito de um texto que se encontra lá em Êxodo, no capítulo 33, quando Moisés vai ter uma discussão ali com Deus, né? Deus vira para Moisés e fala assim, ó, eu vou mandar um anjo para vocês, porque se eu for com vocês eu vou matar todo mundo, porque você é um povo de dura serviço. Então pede tudo pro anjo que ele vai dar, mas eu não vou. Aí Moisés fala, olha Deus, nós não subiremos, não nos faça subir deste local, se o Senhor não for conosco. Porque ele vai dizer algo que eu acho tremendo. Ele fala, porque o que nos diferencia dos outros povos não é aquilo que o Senhor nos dá, mas é o fato de você estar conosco. Então, meus amados, é esse contentamento, é nisso, é isso que nós temos que estar comprometidos. Não é simplesmente com aquilo que Deus pode nos fornecer, mas é aquilo que nós somos capazes de produzir pela graça de Deus. Ele está falando, olha, o que me diferencia de outros povos não é aquilo que você me dá, não é o fato de você ter me dado maná, labareda de fogo e coisa e tal. Não, o que me diferencia de outros povos é o fato de você ser o meu Deus. Então, meus amados, que possamos viver isso com contentamento. Apesar das situações, apesar das dificuldades, que quando nós olharmos para Deus, nós possamos dizer, Senhor, eu sou contente. Apesar de tudo, eu sou contente, porque a sua misericórdia me alcançou e de alguma forma eu posso demonstrar isso aos meus irmãos. Como consideração final, meus amados, eu lembro de um texto para as nossas famílias, como um texto acalentador, vamos colocar assim, que está lá em Eclesiastes 4:12, que diz que se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, pois um cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Então, meus amados, se nós como família estivermos comprometidos com a missão do nosso Deus, demonstrando os seus valores, tendo essa visão de futuro onde nós somos imagem dele, precisamos replicar isso, seja para os nossos filhos, para o nosso vizinho, para a nossa esposa. Então, de fato, nós temos uma família que pode vir Covid, pode vir qualquer outra situação, mas nós permaneceremos inabalados. E que seja esse exemplo que, como povo de Deus, nós deixemos para o mundo. Amém? Então eu quero orar, que Deus nos abençoe. Mais uma vez, obrigado pela paciência, pelo carinho que
que os irmãos sempre têm tido comigo. Me desculpe qualquer coisa, mas para mim é realmente gratificante poder compartilhar um pouco da palavra de Deus com os irmãos, de novo, ressaltando que não vejo a hora de estar adorando a Deus junto com vocês. Então vamos orar. Pai Santo, Pai Eterno, eu coloco diante do Teu altar as nossas vidas, como indivíduos ou como família, mas que os nossos corações estejam rendidos diante de Ti, para que assim como aprendemos nessa lição, ó Pai, possamos multiplicar, ó Deus, não só em quantidade, seja em filhos carnais ou espirituais, mas que possamos multiplicar a Tua imagem e semelhança na qualidade dos valores que o Senhor tem embutido em nós. Que o nosso coração esteja aberto, seja puro, limpo pelo Teu Espírito, para que possamos demonstrar amor, empatia, cuidado com aqueles que precisam, seja eles, ó Deus, os nossos irmãos de igreja, nossos familiares ou aqueles, ó Deus, que não têm vínculo algum conosco. Que nós não venhamos depender de receber algo do mundo para ofertar, porque a Tua palavra nos ensina que aquilo que de graça recebemos, que possamos também dar de graça. Em nome de Jesus, dá-nos um coração, ó Deus, igual ao Teu, um coração de fato disposto a obedecer, comprometido com o Teu propósito, com a Tua vontade. E ajuda-nos, ó Deus, capacita-nos a fazer a Tua obra, independente de sermos como somos, cheios de falhas e pecadores, mas que ainda assim reconhece que sem Ti absolutamente nada a gente consegue fazer. Sê conosco, ó Deus, é o que nós oramos pelo nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus abençoe vocês, as nossas famílias, que possamos passar por tudo isso cada vez mais sólidos na presença de Deus e juntos, né, como nós vimos nessa lição. Então, que Deus os abençoe. Até a próxima.